Oi, minha gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, Mateus capítulo 24, tá? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, por esse dia hoje, por estar conosco todos os dias. Pedimos a Tua bênção sobre nós, que abra o nosso coração e a mente, e Teu Espírito nos revele o significado da Tua Palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou: Estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que não seja derrubada. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual sinal será da tua vinda e do fim dos tempos? Quando Jesus sai do templo, os discípulos eram da Galileia, né? Eles eram do interior. Sabe aquelas pessoas mais assim simples do interior, quando vão à cidade, admiram os prédios, as construções. Aí os discípulos chegaram, estavam admirando. Ah, beleza, né? O templo era uma maravilha. Olha, Senhor, essas colunas, olha essas edificações, olha essa construção. Jesus, estão vendo isso daí? Não vai ficar pedra sobre pedra, vão derrubar tudo isso daí. E aí foi um choque, né, para os discípulos aquilo. Aí quando Jesus chega no monte, eles vêm para Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Versículo 4. Então Jesus lhe revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas para as primeiras dores de um parto. É o princípio das dores, está começando. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. A igreja, ela sempre será essa pedra de tropeço para o mundo, sempre. Sempre. Se você quiser constituir-se amigo do mundo, você será inimigo de Deus. Isso é fato. Não dá para você ser um discípulo de Jesus e um amiguinho do mundo. Impossível. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Aqui ele já está falando de gente do mesmo grupo, se odiarão uns aos outros. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. E então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se algum
ou se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos, os escolhidos. Jesus está falando de um tempo em que cercar-se-ão de mestres, de coisas, de sinais. Eles operarão milagres, sinais de todos os lados, com a tentativa de enganar todos, inclusive os próprios eleitos e escolhidos. Vede que eu o pronunciei a vós. Fiquem atentos que eu já avisei a vocês. Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como um relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde tiver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porquanto aprendei a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está próximo, muito próximo, está às portas. Com toda a certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Jesus aqui estava dizendo o que vai acontecer fora, no céu, na terra, no meio da humanidade, no meio dos costumes das pessoas, o ódio, a maldade, a proliferação da falta de fé, a frieza espiritual, a dissimulação. Jesus estava dizendo, olha, isso vai acontecer, vai cercar Sião de mestre. Portanto, se disserem que Jesus está aqui, não vá. Se ele está no interior da casa, não entre. Se disser que ele está no deserto, não saia. Fique no seu lugar, fique na sua posição, fique no seu chamado, fique naquilo que Deus te chamou. Você tem a palavra de Deus, você tem as escrituras, eu já estou avisando para vocês. E ele disse, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, esta geração que verá essas coisas acontecendo, ela não passará sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele falou, esse céu e essa terra, eles serão acrisolados, eles serão renovados, eles serão... surgirá um novo céu, uma nova terra desses escombros. Mas as minhas palavras jamais, jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem, que ele está dizendo aqui. É que aquele mesmo pouco caso que fizeram com Noé naquela época, farão da mesma forma quando Jesus estiver às portas. É que a mesma luxúria e o mesmo desenquebecear das pessoas será do mesmo jeito nos dias de Jesus. Eles faziam pouco caso, não estavam nem aí, até o dia em que Noé entrou na arca. 2 homens estarão na lavadora, um será arrebatado, mas o outro deixado.
2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhe alimento ao seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira, com vigilância, com prudência, esperando, com atenção, não se deixando levar por vento de doutrina. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e a beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora em que o servo desconhece. E o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Jesus aqui descreve para os discípulos uma sequência e narra uma sequência de acontecimentos que precederão a sua vinda. No céu, na terra, ele fala de guerra, de rumores de guerra, ele fala de esfriamento da fé, ele fala de a relativização das escrituras, ele fala da frieza das pessoas, ele fala do desamor, ele fala da iniquidade, ele fala de tudo, irmãos. Ele fala dos falsos mestres que surgirão, dos falsos profetas, ele fala das pessoas que vão cansar da espera, como esse caso aqui desse homem. Falou: o meu Senhor vai demorar muito, eu vou começar a fazer o que eu tenho vontade, eu vou comer e beber com os beberrões, eu vou espancar os meus conservos, porque ele está dizendo que o dono da fazenda saiu, deixou um administrador para que ele pudesse dar comida para os seus trabalhadores e pudesse cuidar da fazenda, né? E aí ele, com a demora do seu senhor, ele vai e começa a espancar os seus conservos e começa a não mais administrar a fazenda e começa a cair na gandaia, a se jogar no mundão. E aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 50, o Senhor daquele servo virá num momento inesperado, quando ele menos espera, ele vai chegar. E o Senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar com os hipócritas, e ali haverá muito lamento, muita dor. Fiquemos atentos, nós estamos vendo muita coisa acontecer. Esperemos Jesus hoje. Se você está sendo aí tentado a achar como este servo aqui, o meu Senhor está demorando, não ache que ele está demorando, ele está muito perto. Deus abençoe, a gente se vê amanhã.